trabalho muito bom de verdade. Luiz Castro deve aceitar a proposta da Arábia. O Textor bancou. Porém, quem está dando todos os sinais de que é um time sólido, confiável e que pode ter uma bela campanha até o final da Série A é o Botafogo. Só que tem um problema, como sempre, a vida não pode ser perfeita, o assédio dos clubes árabes para cima do Luiz Castro. Mais especificamente, o do Cristiano Ronaldo. Então a proposta, ao que tudo indica, é muito vantajosa. O Al Nassr, que é o clube do Cristiano Ronaldo, lá da Arábia Saudita, ele está fazendo uma proposta volumosa e, inclusive, veículos de comunicação de lá já estão confirmando que ele vai aceitar a proposta. É muita grana. Se for verdade, é 4 vezes o que ele ganha aqui no Brasil. É coisa, hein? É você pensar, Lourão, rapidamente, é você pensar na questão profissional e entrar para a história de um clube, ou você, não deve ser o caso do Luiz Castro, né? Ou você resolver ainda mais a tua vida financeira, a vida da sua família, gerações traz gerações. Realmente o trabalho dele com o Botafogo é muito bom, um trabalho muito bom de verdade, a gente tem que valorizar quando o trabalho é muito bem feito. Ele aguentou uma pressão no começo, no Botafogo, teve personalidade, conseguiu fazer o time jogar. É isso que eu tô falando, ele tem essas duas opções. Ele entra para a história, ele pode entrar para a história do Botafogo, fazendo o Botafogo ser campeão brasileiro, ou resolver a vida financeira de gerações e gerações da família dele. Não é só financeiro. A Arábia Saudita tá levando lá o Benzema, levou o Cristiano Ronaldo, o time que ele vai treinar é o do Cristiano, que é o maior jogador português da história. Ele é português, ele gostaria de treinar o Cristiano. Bernardo Silva pode estar indo para lá então, também. assim, eles estão fortalecendo em termos de projeto também. Então, assim, é claro que a questão financeira seduz, mas também é um outro projeto interessante, que o ideal é que não fosse agora, fosse no final do ano. Mas, enfim, os caras têm pressa. A questão é que o Botafogo parece que não tem o direito de ser feliz, né? Pela primeira vez desde 95, os caras brigam para ser campeão brasileiro e aí, de repente, o treinador, o comandante disso tudo e talvez o responsável, né? Pelo momento do Botafogo vai sair. Aí, gente, se isso acontecer, o Botafogo, para mim, queda livre. Capelanes, quem poderia assumir o lugar do Luiz Castro e continuar esse trabalho impecável? Eu vou responder sua pergunta, só queria falar o seguinte, não quero levantar polêmica por polêmica aqui, falar groselha para depois pegar no meu pé, mas eu não vejo esse trabalho do Luiz Castro como, nossa, ó o concurso, que coisa fantástica, coisa maravilhosa. Pessoal, Campeonato Carioca é uma piada. O Botafogo do Campeonato Carioca foi uma piada. Mas é começo de Vocês trabalho. zoam o Atlético. Não precisa fazer isso sempre para gerar trabalho. Não é começo de pode dar uma trabalho. opinião sensata não de é vez em quando. começo de trabalho. Campeonato Carioca é uma vergonha. Copa do Brasil, que vocês vão tanto o Atlético Paranaense aqui, foi eliminado pelo Atlético. Mas o que o Atlético Paranaense tem a ver com a história? Aí você tem o Campeonato Brasileiro. Onde é que está o Atlético Paranaense? Você chama Campeonato? Você chama Campeonato? Você chama Paranaense. Eu tô falando Botafogo. Então só responde o que ela te perguntou, seu cavalo. Temos 12 rodadas de Campeonato Brasileiro. Eu entendo o Sgarbi ser precoce. Ganhou 10. Nossa, o Botafogo é o melhor do mundo. Agora 6 senhores são macaco velho aqui. Não. Tem 12 rodadas, ele ganhou 10. O Botafogo, com 12 rodadas, não dá pra cravar que já é o melhor time do mundo. E não é porque o Luiz Castro vai sair. Ali tá. E não é porque o Luiz Castro vai sair. Não é porque o Luiz Castro vai sair, deve sair. E se o Cristiano Ronaldo me liga a qualquer hora, eu saio também, eu vou atrás dele, que você já acabou o projeto. Traz o Jorge Jesus, por exemplo. Traz o Jorge Jesus, gente. Gente, imagina o Jorge Jesus do Botafogo e a Marcela do Flamengo. Maravilhoso. Jorge Jesus seria o melhor Nossa, aí você vai mexer com... Sim. Não seria? Não seria? E ainda foi a questão do Flamengo chupando o dedo, que não veio a hora do Jesus voltar. Com todo respeito. Olha o Capelani. Eu nunca escutei tanta atrocidade. Atrocidade? Por que atrocidade? Campeonato Carioca foi bom. Atrocidade por quê? Então fala, só me responde. Rápido, só deixa eu pontuar aqui. Eu entendo a questão do Luiz Castro, do assédio do Cristiano Ronaldo, ligando pra ele, o assédio financeiro, a insegurança no Brasil, porque ele já passou por um período turbulento também. Eu entendo ele pensa, pô, se eu perder 5 jogos ali, daqui a pouco a torcida vai pra minha cabeça. Lá atrás, né? Exato, só que pra mim tem isso. Pra mim não tem dinheiro no mundo que compre essa questão. E ele já recebe A gratidão? Mas ele já recebe um salário altíssimo no Botafogo, altíssimo salário.
E, pô, o Textor, quando todo mundo pedia a cabeça, bancou ele. A torcida hoje grita o nome dele na arquibancada. Se eu sou ele, por uma questão até de projeção... A mesma torcida que pediu pra ele sair há 2 meses. A mesma torcida que há 2 meses pediu pra ele meter O torcedor vai fazer isso sempre. A mesma torcida que meteu pra ele embora também. Mas o investidor tem outra mentalidade. Se fosse o Botafogo de alguns anos, não teria mantido o Luiz Castro. Teria demitido depois do Carioca. E o Textor nunca cogitou isso. Bancou e continua bancando. Agora, gente, é uma grana elevadíssima. Dizem que aqui ele ganha em torno de 18 milhões de reais por ano. É muita coisa. E também. Lá seria em torno de 83 milhões de reais por ano. Meu Deus. Ronaldo, não sei. Vocês que são muito mais os bastidores do mundo da bola. Meu Deus. Eu não sabia desses valores, eu mudo de ideia. Aonde assina, Bibi? Porque vou te falar, uma pancada. Agora, uma coisa é certa. O John Textor também pode amenizar isso, né? Entendeu? Subir o valor? Você não precisa ir agora, minha irmã, ó. Segura um pouquinho. Fala português. Fala português. Mas enrola que ele aceita. Dá uma enroladinha, fala. Eu vou colocar mais um número. My brother. Mister, eu vou colocar mais uns números aqui pra você ficar legalzinho e segurar essa bucha. Aí o Cristiano Ronaldo parece que vai aumentar também, vai pra 100 milhões. Aí moiou. Aí fica difícil. O Cristiano Ronaldo? Porque se o John Textor aparecer na história, aí vai ser linguagem portuguesa. Aí já era. Eu acho que você tem razão, a Mili também. E me chama a atenção, Tironi, essa normalização que a gente normalmente faz para entender quando um profissional do futebol aceita uma proposta X vezes maior e entende essa situação. Eu acho que depende muito da circunstância e, em relação a treinador, muito mais, porque a gente não está falando da carreira curta de um jogador. A gente sempre fala, jogador de futebol, o cara tem 10, 15 anos de alto rendimento. Se ele não aceita a proposta X em determinado tempo, ele corre um risco de não ter de novo essa proposta, de ter uma lesão, de abreviar a carreira, sobretudo quando ele vem de uma origem muito humilde, não fez um contrato bom ainda. Isso é compreensível. De um treinador europeu, evidentemente não é compreensível. Primeiro, de fato, porque é só o que a Mili falou, é só o mais, não só dos árabes, mas do profissional Luiz Castro. O cara já esteve lá. O cara já trabalha com futebol há um bom tempo. O cara tem uma vida bem confortável. O cara assinou um contrato com o Botafogo, cara. O cara tem que cumprir. É isso. E, de novo, aí você tem razão, Tironi, vai completamente ao oposto do que ele vem pregando nas suas entrevistas, falando sobre as práticas do futebol brasileiro, que não são só do futebol brasileiro, né, dos clubes romperem contratos com o treinador. Porque treinadores também rompem contratos com o clube, né? E o caso é o que pode acontecer. O fato é que ele vai dirigir o time lá contra o Magallanes pela Copa Sul-Americana na quinta-feira, mesmo sem dar a resposta oficial. Mas essa espera, essa ausência de não, já mexeu, já buliu com o botafoguense e com o Botafogo. Isso é fato, dá para perceber. Então, é uma coisa curiosa. Eu estava prestando atenção assim, na quantidade de pequenas notícias ameaçadoras para quem está acima da tabela do Campeonato Brasileiro. Então, nessa semana, depois da rodada, o Botafogo é o primeiro, com essa folga consistente que a Camille citou, e o Grêmio, surpreendentemente, é o segundo. Aí as manchetes são: Luiz Castro deve aceitar a proposta da Arábia, Luiz Soares cogita ir para Barcelona consultar um especialista em joelho porque ele não consegue jogar e suportar as dores. Aí você fala, cara, como é frágil esse negócio, cara. O Botafogo depende do Luiz Castro e o Grêmio depende do Luizito Soares, né? Então, assim, o torcedor não consegue ter um minuto de paz, né? Vamos combinar que torcedores do Botafogo e do Grêmio, até pouco tempo atrás, estavam na segunda divisão, estavam lá, e de repente o Campeonato Brasileiro tem alguma possibilidade, mas tá tudo meio... e acho que eu não esperava essa indecisão do Luiz Castro. Eu nem sei se ele vai dizer sim mesmo. Convenceu, né, os donos do clube de que o melhor nome para o projeto é o do Luiz Castro. Tem papel do Cristiano Ronaldo nessa decisão. Então os jogadores vão testar
a parte emocional. Vão tentar na base do amor, na base da amizade, na base do convencimento sentimentalista que o Luiz Castro permaneça para dar sequência a esse trabalho no Botafogo. Se isso vai demovê-lo ou não, não sabemos. Hoje, ele está disposto a aceitar a proposta porque ela é muito vantajosa economicamente. Mas o elenco do Botafogo vai tentar impedir a saída dele. Então a informação importante do Rafa, né? Eu já estou comovidíssima. Já está comovida, Mari? Você ficaria? Mas não chegou difícil. a proposta para você também, né? É muito difícil. É difícil, muito né? dinheiro, Bruno. Você olhou as cifras? E eu acho que esportivamente também, para ele, assim, é o que a gente estava conversando aqui, né, fora enfim, no intervalo. Treinar Cristiano Ronaldo, o maior jogador, não só, né, um dos do mundo, mas do seu país, assim, é uma decisão muito puxada. E olha aí, né, se tiver essa conversa, né, dos jogadores tentando comovê-lo, e realmente ele não aceitar, que é um direito dele, aceitar outra proposta também, né? Primeiro porque ele está sendo muito transparente, né, o Luiz Castro. Está sendo claro em tudo que está acontecendo e ele é profissional. Agora, se ele sair, vai ser um baque ainda mais forte, né? Com esse pedido que deve acontecer, como o Rafa contou pra gente. Ele é o rosto do projeto. O Textor sempre deu toda a liberdade para ele. E dos resultados, né? Dos resultados, tem a confiança muito grande. Já entrevistou diversos jogadores do Botafogo aqui, essa campanha do Campeonato Brasileiro, sempre falando sobre a qualidade do Luiz Castro como técnico na parte tática, com o repertório, mas também na gestão do grupo. Então é o rosto do projeto, é o grande nome do projeto. Se ele, de fato, sair, é complicado. Né? Você tira uma sequência positiva aí do Botafogo para tentar se reestruturar e colocar uma outra peça para liderar o Botafogo. Agora, quando ele precisou, ele teve respaldo. Nas situações de muita pressão que a própria torcida do Botafogo pedia, né, a demissão dele no início do ano, o Textor bancou. O Luiz Castro, em diversas oportunidades, já falou até de maneira orgulhosa que ele nunca foi demitido na carreira dele. Agora seria uma escolha pessoal de um rompimento. Só que entra na análise, assim, falando de cifras, né? Dentro do que a gente viu da imprensa. Sim. O Luiz Castro, hoje, ele tem um salário no Botafogo, dizem que de 1,5 milhão, mais ou menos, por mês no Botafogo. O Al Nassr está oferecendo quase 7 milhões por mês para ele. É muito dinheiro. É muito dinheiro. E o ponto principal, quem é o maior jogador português da história do futebol? É o Cristiano Ronaldo. Esse cara ligou pro Luiz Castro. Então, porque se os jogadores do Botafogo vão tentar comovê-lo, o Cristiano Ronaldo já fez isso. Mas eu acho que esse papo, ele é até leal, né, das duas partes, porque o momento ali da tentativa dos jogadores, mas também do Castro se colocar ali, né, e falar dos motivos que, se ele realmente aceitar. Então, acho que se acontece, fecha esse ciclo, tem a saída dele, eu acho que ele consegue fazer de uma maneira até, enfim, inteligente ou da melhor maneira possível nessa situação. Como os jogadores também, a gente sabe que tem aí propostas, né? O próprio Eduardo ali também, né? Daquela região do mundo, o Adrielson já é um cara que está sendo muito procurado, então propostas vão chegar, né, Rafa? Já chegaram. E aí o Botafogo precisa... já chegaram, muitas delas já chegaram. Inclusive o Adrielson deu uma entrevista recentemente aqui pra gente, ontem, né, no Sport Center da tarde, e até a Glaucia perguntou para ele algumas vezes sobre propostas e ele se esquivou, ele não é muito bom nas palavras, né? Mas em nenhum momento ele disse, não recebi proposta nenhuma. Ele só disse que está focado no treino, no dia a dia dele, que deixa para os agentes dele tomarem as suas decisões, enfim. Ele falou que jogador não sonha jogar na Europa, né, Rafa? O mercado dele... foi o que ele falou. Ele falou em seleção brasileira primeiro, né, Mari? Depois ele falou, você estava no programa comigo também ontem, né? Ele falou primeiro em seleção brasileira e depois falou sobre a Europa. E assim, mas é aquela coisa muito subliminar, muito genérica, né? Ele não foi assertivo em relação à proposta em si para ele. Mas elas estão acontecendo. Estão deixando o jogador blindado disso, o que é correto, inclusive por parte do staff do atleta. Então o campeonato tem andamento, ele é tiro e havido como o zagueiro revelação da competição e o time dele lidera o campeonato. Agora, é preciso dizer para o torcedor alvinegro que nos assiste nesse momento o seguinte: tudo que está acontecendo com o Botafogo agora só está acontecendo porque existe uma engrenagem montada com o grande timoneiro que é o Luiz Castro e com as peças todas funcionando em harmonia. É uma orquestra sinfônica. A partir do momento que você perde o cara do clarinete, o cara do trompete, pode perder o cara do saxofone, a música não vai ser mais a mesma.
E aí o torcedor está pronto para uma realidade como essa? Não sei. O ideal seria que o Botafogo conseguisse manter. Mas é bom também que o torcedor, desde já, entenda o seguinte. Clube de massa virou SAF. Era a salvação. Ponto, parágrafo. A partir do momento que era uma SAF, a SAF contrata, investe, gasta, mas também tem que vender. Porque enquanto empresa ela precisa estar equilibrada financeiramente. Sim. Você vai discutir valores culturais aí, se agora no final do ano, é uma outra coisa. Passa muito por planejamento esportivo. Mas a realidade vai ser essa. O Botafogo também, ao longo desse ano, vai ter que vender seus ativos. Então o Rafa trazendo informação importante pra gente que o Botafogo está treinando neste momento e os jogadores do clube pediram então uma conversa com o Luiz Castro para assim que o treino acabar, tá? Então nas próximas horas é possível que a gente tenha novidades sobre isso. Obrigado, viu, Rafa? Valeu, Bruno. Tamo juntos. Até a próxima. Tchau, tchau. E só completando também uma outra informação importante, essa acho que é boa, para o torcedor do Botafogo. É o seguinte, neste momento o clube árabe não procurou o Botafogo ainda para pagar a multa. Porque o Castro ele foi sempre claro na última entrevista, né, domingo mesmo no Allianz Parque, ele falou, a minha situação é essa. Eu tenho o contrato e se alguém quiser me tirar daqui, alguém tem que pagar a multa. Até agora, terça-feira, às 12 horas e 14 minutos, a conta do Textor continua do mesmo jeito. Sim. Ainda não veio o Pix árabe. E o Textor pode tentar, de alguma forma, negociar um aumento de contrato, ampliar o vínculo. Ele tem as armas dele também para seduzir o Luiz Castro. O futebol brasileiro em si, ele não te dá tanta segurança, né? Sim. O que acontece com o Castro se ele não é campeão? Se o Botafogo perde fôlego, se o Botafogo começa a perder várias questões. Eu acho até que o Textor é uma ilha nesse sentido, né? Porque, com toda sinceridade, se não fosse um clube SAF, depois do que a gente viu no Campeonato Carioca, talvez o Luiz Castro não estivesse no Botafogo atualmente. Mas, ao mesmo tempo, também, se ele não tivesse, talvez o Botafogo não estaria colhendo os frutos hoje. Então, ali é uma troca, né? Sim. Ninguém fez favor para ninguém naquele sentido. Não, exato, né? Mas então a informação do Luciano Borges, aqui da ESPN, lá da nossa redação, é que neste momento o valor não caiu e a multa é referente aos meses que ele ainda tem de contrato, né? Não sei se o Botafogo já está estudando um plano B. Na sexta-feira a gente conversou com o André Mazzucco, que é o CEO da SAF aí, né? Que é quem comanda a SAF também tá abaixo do Textor, não é o dono do clube, mas é o dirigente. Ele falou que eles não tinham um plano B. Não sei se nesse momento eles já passaram a O que preocupa o torcedor do Botafogo é que o Luiz Castro, acho que até de uma maneira transparente, como você disse, ele não falou, eu vou ficar. Não falou. Ele não falou, eu vou ficar aqui no Botafogo e vou cumprir o meu contrato. Ele não falou. Ele deixou em aberto. A proposta é muito boa financeiramente e tem o selo Cristiano Ronaldo. Ele tem muita responsabilidade na fala, né? Sim. Ele é um técnico que tem muita responsabilidade na fala. Então, as entrevistas coletivas são sempre muito claras e ele não engana o torcedor. Ele não está elogiando ninguém, né, Mari? Ele tem muita responsabilidade no trabalho, no trato com o torcedor. Isso é muito bacana. E acho que por isso, né, Mari, os jogadores gostam tanto e confiam tanto no Luiz Castro, por essa transparência. Ele é um cara sempre muito sincero. E isso faz diferença, né? Porque a gente está vendo o Botafogo embalado e completamente isolado na liderança do brasileiro. Recentemente a gente até viu com o Abel Ferreira, também proposta chegar, ele falou, não vou, e não foi até agora, né? O Castro expôs a situação contratual dele, que por enquanto é essa.